Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Deve ser torcedor do Santos quem criou esse vídeo que a gente acabou de ver. Bem-vindo e boa tarde aqui no Papo na Rede do Koinonia Online. Hoje a gente vai falar sobre a oração do Pai Nosso. Eu estava falando com o Carlos que a gente talvez não tenha calibre para falar sobre a oração do Pai Nosso, mas a gente vai tentar fazer isso. Eu estou dizendo isso porque o Carlos estava lembrando de uma frase que, se eu não me engano, é do Ari Veloso, né, Carlos? Quer constranger um cristão, pergunte a ele sobre a sua vida de oração, né? Oração é coisa séria no reino de Deus, e eu acho que tão séria que Jesus ele foi absolutamente simples, dada a seriedade da oração, quando os discípulos de Jesus perguntam para ele sobre orar e como que a gente ora. É interessante essa pergunta partir dos discípulos que caminhavam com Jesus já há um tempo e querem saber como ora. Essa oração ela está inserida ali no contexto do chamado Sermão do Monte, que é uma síntese da vida cristã, a vida do Evangelho. Então a gente vai conversar hoje um pouco sobre o Pai Nosso, com desejo no coração, a você que está vendo agora, do que mais do que uma conversa, isso produz em nós um desejo e uma orientação, de alguma maneira, para orar. Como que nós oramos, como que nós falamos com Deus. Se você estiver agora ao vivo,
assistindo a esse programa, você pode participar aí usando o e-mail que está aí no seu computador, na tela. Entra aí, manda o seu e-mail para a gente poder conversar um pouco disso. Compartilha talvez alguma experiência que você tenha, algum insight que você tenha sobre isso, alguma pergunta. A gente já tem uma pergunta aqui do Cláudio Vitoriano que a gente vai pôr daqui a pouquinho. Carlos Bragantino, não vou constrangê-lo, fique tranquilo, amigo. Eu estava esperando isso, né? De quando em quando, e não é raro, né? Perguntam-me, e acho que é você também, né, qual é sua disciplina a respeito, né, da oração. E é sempre muito constrangedor responder sobre isso, não é? Porque o Ari Veloso, no caso, a quem nós rendemos homenagens, ele está vivendo certamente seus últimos momentos aqui nessa terra, mas ele quando compartilhou isso conosco em roda de pastores, o fez com muita responsabilidade, no sentido de não que nós não tenhamos que responder, mas a questão a gente sempre ora menos do que deveria orar, do que poderia orar. Certamente ora menos do que poderia orar. Certamente o conteúdo das nossas orações não são talvez os conteúdos que deveriam ser os conteúdos das nossas orações, não é? Quais são as motivações, os momentos, as circunstâncias que nos levam à oração? Nem sempre elas são tão justas, né? Tão dignas, né? Por outro lado, antes de entrarmos na oração do Pai Nosso, também sou daqueles que entendo que Deus ouve orações de última hora, ao contrário daquilo que há os que dizem, né, que agora você vai orar. Eu falo, agora eu vou orar, e Deus ouve. Porque Jonas orou, né? O Jonas fez uma oração de última hora. Lá na barriga do ali, peixe, né? Com a água. Eu chamo isso, Brega, a oração oportuna. É a oportunidade que você tem, então ora ali. E lá no capítulo 2 de Jonas está claríssimo, e Deus ouviu a oração de Jonas, que é essa oração do desespero, né? Da última hora, dos dias ruins, né? Que a gente na verdade não vai para nos dias ruins, a gente não vai para a oração porque quer, né? A gente é arrastado, a gente porque necessita. Porque necessita, né? Então é um tema sempre muito constrangedor, não obstante, como você colocou, tem a ver com o cotidiano de um seguidor de Jesus de Nazaré. É quase que impossível imaginar um seguidor de Jesus que não preocupe-se, pelo menos, com uma prática de oração. É quase impossível. Não dá para separar uma coisa da outra. Eu lembro uma coisa que o Ricardo Barbosa uma vez compartilhou. Ele falou alguma coisa assim, não se preocupe, não ore como você... Como que é? Puxa vida. Sua oração não deve ser como aquela coisa assim, não se preocupe com o ideal da oração. Né? Ore. Poxa, mas eu poderia ter um espaço, um tempo, um lugar, uma forma, uma consciência melhor, né? Será que minha oração realmente... A questão faça da oração a escola em si da oração e comece a orar. E lembrando de uma coisa que o Bonhoeffer escreveu, eu li um livreto dele há um bom tempo, Brega, que eu achei um dos melhores livros que eu já li, que se chamava Orar com Salmos. E que o Bonhoeffer dizia o seguinte, que a melhor maneira de uma criança aprender a falar, e a linguagem oral da fala da criança, é ouvindo os pais. Então ele dizia assim, que a melhor maneira da gente aprender a orar é olhando no livro do pai, na palavra, e nas orações que as pessoas fizeram a Deus, aquela é a linguagem da oração que Deus ensinou, né? Então, trazer essa linguagem dos Salmos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Mas vamos, antes de entrar, a gente queria fazer também uma homenagem. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Achei que nós já estávamos no tema, né? Não, a gente está no tema, a gente vai, a gente volta. Então, hoje é dia 8 de março. É bom fazer a menção agora, porque de repente termina o programa e a gente acaba esquecendo. Exato. Né? Dia 8 de março. Alguém até poderia dizer assim, poxa, mas justamente hoje, por que não vamos falar sobre mulher? A gente pensou
Isso daí a gente não conseguiu encontrar uma mulher específica, porque 2 homens para falar aqui sobre mulher fica uma coisa muito estranha. A gente queria ter uma mulher, mas a gente vai ainda tratar esse tema. Aliás, nos foi sugerido essa semana por e-mail da gente tratar sobre um tema relacionado à mulher que é absolutamente pertinente e necessário, que é a questão da violência contra a mulher, que a gente ainda enfrenta. Volta e meia tem notícias sobre isso, é uma coisa impressionante. Então a gente está aqui fazendo um compromisso que em breve a gente vai. Se você souber de alguém que seja interessante, alguém que está engajado, militando e trabalhando nessa questão da luta contra a violência dirigida à mulher, manda um e-mail, a gente vai tentar fazer contato. Especialmente se for aqui de São Paulo, próximo de nós, essa facilidade, que é um tema que a gente queria tratar. E você ia mostrar aí CD, antes assim, eu queria, sobre ainda o tema do Dia Internacional da Mulher, 2 coisas. Primeiro que no Evangelho a mulher ela é resgatada e devolvida na sua dignidade plena. É impressionante como Jesus de Nazaré resgata a mulher há 2000 anos atrás à posição de ser humano de primeira categoria. Parece-me, eu não vou aqui arriscar, porque pode ser que a gente seja sempre interpretado de maneira errada, né, por outros, mas parece-me que a fé cristã, no sentido mais profundo do que é a fé cristã para nós, é a fé que eleva a mulher ao seu devido lugar. Não tem dúvida disso, Brego. Aquilo que Paulo fala aos Gálatas, capítulo 3, de que em Cristo não existe diferença entre homem e mulher, entre escravo e livre. Então essa questão da dignidade, da honra. E Jesus dá vez e voz às Vez e mulheres voz. de maneira... Vai na boa, a gente está em casa, isso é internet. De maneira assim, absoluta, sem deixar qualquer sombra de dúvida de que para Jesus de Nazaré e para aqueles que abraçam a fé cristã, não há como olhar para um ser humano, seja lá qual for o ser humano, olhar sem a dignidade devida. Olha, deixa eu fazer uma quebra aqui a gente falou, não tem... Queria apresentar uma mulher linda que se chama Thalita, já que ela é a única mulher do estúdio nessa tarde, então a gente está fazendo uma homenagem às mulheres na pessoa da Thalita, minha filha, uma das minhas 3 preciosidades. Fala assim, boa tarde, pessoal. Isso, pronto. O Fernando, na verdade, seria o cara com autoridade para falar sobre. Porque não só tem a Selma como esposa, como tem 3 filhas, então ele poderia bem falar sobre o assunto. Mas olha, maninhas, benditas e bem-vindas, vocês todas entre nós, os homens. É isso aí. E se você quiser, entra no meu perfil lá no Facebook, Carlos Bregantin. Eu coloquei de novo, porque já fiz isso algumas vezes ao longo dos últimos anos, um texto que parece-me ser de Luiz Fernando Veríssimo, mas esses textos que surgem na internet nem sempre são confiáveis enquanto autoria. Mas o conteúdo do texto é tão especial que bem poderia ser dele ou de qualquer um desses que escrevem tão bem. Mas o tema que eu coloquei lá no perfil é como gostar de fato de uma mulher. Parece-me que homens e mulheres deveriam ler esse texto num dia como o de hoje, na expectativa de tratar sempre com a dignidade devida à mulher, em qualquer lugar. Só para te lembrar, ontem nós encontramos nosso querido amigo Jorge Camargo. Ele está colocando no mercado o Definitivo, que é o mais recente trabalho em CD do Jorge. São 16 canções da coletânea de composições do Jorge ao longo de 30 anos de caminhada. E além de falar do CD, que você pode adquirir entrando inclusive no site do Jorge,
Amanhã, se você está aqui em São Paulo, aqui na Zona Oeste, ou enfim, na cidade de São Paulo, o Jorge estará na Livraria Cultura às 20 horas. 19h30. Às 19h30. Shopping Bourbon. No Shopping Bourbon, que fica aqui na Zona Oeste, Pompeia. aqui na Pompeia, na esquina da Francisco Matarazzo com Avenida Pompeia e Rua Turiaçu. Isso. Então, pertinho do Palmeiras. Beleza, Pronto, convite tá, para você do Jorge. Estaremos lá, nos veremos lá se você for, tá bom? O Cláudio Vitoriano dizendo boa tarde aqui, boa tarde para você, Cláudio. Como sempre, o Papo na Rede tem sido um raro prazer nas tardes de quinta. Pra gente também, viu? Bom tê-lo aqui, prazer Claudião, semanal. você sabe disso. Em meio à enxurrada de pedidos pessoais que a todo momento chega na presença do Pai, qual a opinião de vocês sobre seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu? Beijos e abraços para você também, Cláudio. Eu penso, Cláudio, a gente estava conversando um pouco antes, você mandou seu e-mail antes aqui, que essa fala de Jesus dentro da oração do Pai Nosso, ela é tão importante quanto o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Me parece que a ordem que Jesus faz na oração, ela é proposital, né? Jesus não joga com os dados assim, ele começa com o Pai Nosso. Aliás, eu fico pensando assim, cara, se a gente fosse fazer uma chamada exposição da oração, naquilo que a gente chama dos sermões e tal, essa maneira como Jesus ora, começando pela palavra Pai, só aí já dá um bom sermão, como a gente diria tempos atrás. Mas assim, começa por Pai. Aliás, o Ricardo Barbosa já fez isso algumas vezes em rodas. Começa com a palavra Pai, que é uma oração que alguém também já disse que Jesus é o único que nos ensinou a orar a Deus chamando-o de Pai. Né? Depois um Pai que não é meu. Que essa primeira, uma das primeiras lições que é o desejo dele de repartir o Pai dele conosco. Isso. É o Deus que se reparte no Filho e é o Filho que reparte que o Pai. No ensinar a orar reparte o Pai conosco. O Pai não é meu. E ganhar essas percepções tornam as nossas orações muito, em termos de conteúdo e de consciência. Eu estou orando, exato. Eu estou orando a um Deus que é meu Pai, mas não é só meu. É seu, é do Dani, é de você que está vendo. Então essa compreensão de que nós somos uma família. A fraternidade que a oração chamada Pai Nosso estabelece àqueles que oram a Deus. A ideia de que o modo como Jesus começa a ensinar os amigos naquele dia é de que essa é uma oração que nunca eles deveriam fazer sozinhos, né? Ou mesmo que fazendo-a sozinhos, mas nunca solitariamente. Quem é que eu estou levando comigo para essa oração? Isso. Porque o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, a tentação é nossa, a ofensa é nossa, não é? O Senhor diz assim, não dá para você ir para a presença do Pai para orar sobre isso sem levar alguém com você. Quem é que você está levando junto? E aí, nesse sentido, Cláudio, aproveitando, né, no sentido de responder, parece-me que fica sempre muito complicado nós utilizarmos uma expressão da chamada oração do Pai Nosso e tentar traduzi-la para alguma necessidade que seja meramente pessoal. Isso. Egoísta. Né? Egoísta, egocêntrica, ou absolutamente circunstancial. Você enfatizou bem, Bre, quando diz assim, meramente pessoal, porque eu acho que ela traz elementos que são pessoais. Sim, né? Mas nunca fora do contexto do coletivo, da comunidade. Porque quando eu vou dizer assim, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, eu não posso ter esse tipo de diálogo com Deus sem que eu leve a terra, né? Sem que eu leve o universo. A vontade de Deus sobre a minha vida, mas a vontade de Deus sobre a humanidade, sobre a minha cidade, sobre a minha comunidade, sobre a minha família. Da qual eu sou parte intrínseca, não dá para que eu me separe, né? Aliás, parece-me que às vezes quando nós nos deparamos com essas questões, ainda nós vivemos aqueles ranços de eu não sou do mundo, né?
de estar em algum outro lugar que não este lugar. E neste outro lugar eu oro de mim para o Pai para mim, como que se o universo e toda a humanidade não fosse para Deus de tanta importância. Isso, e como se isso não repercutisse na minha própria vida, Brega. Eu estou lembrando disso que você está falando, e olha como que é interessante a ligação que existe quando Deus diz a Jeremias assim, aquele povo cativo na Babilônia, orem pela paz da cidade, e não é Jerusalém. É Babilônia. É Babilônia. Quer dizer, não é vocês são estrangeiros, vocês são cativos. Então vocês sofrem uma série de coisas, mas orem pelo bem da cidade, porque se ela tiver paz, vocês vão ter paz. Então isso que você está dizendo é interessante, assim, que a oração do Pai Nosso, quando eu entendo que é uma oração que não é só minha e que ela precisa repercutir a partir do meu coração para outros corações, né? Então que seja feita a tua vontade sobre a minha vida, mas sobre a humanidade, implica em que eu quero, e tantas vezes a gente ora buscando o nosso bem. Né? Eu oro assim para que Deus satisfaça alguma necessidade minha, mas se for só minha, eu vou ter que ter muito muro, muita grade, muito sistema de segurança, porque de que adianta eu ter um bem-estar, e eu até diria assim, uma prosperidade relacional, vivencial, material, pão todo dia, se a minha vizinhança não tem pão, se o meu próximo tem pão. Isso não é paz, isso é uma prisão em que eu fico lá dentro. Parece-me que a única possibilidade que nós temos de orar, nos preocupando com algumas questões básicas de necessidades nossas, essenciais, é incluir o outro. Então, do tipo, se estou desempregado, Senhor, eu preciso, eu quero, eu te suplico, não é? Mas à medida que eu oro para que as portas se abram, para que eu tenha um emprego, eu oro também para que os meus irmãos e irmãs, os meus amigos, meus vizinhos e aqueles que estão vivendo esse tempo amargo do desemprego, também que as portas se abram para eles, né? É como você ir visitar alguém no hospital e pedir, um querido seu no hospital, e orar para que Deus cure aquele querido, e não orar para que Deus, se Ele decidir enviar o seu anjo de cura naquele lugar, e naquela sala, e naqueles corredores, e naquele hospital, que passe por todos, né? Que toque em todos, que levante a todos, né? Que cure a todos. Então parece-me que na oração do Pai Nosso nós não temos uma prerrogativa para utilizar nenhum tipo de senhazinha particular. Ela me parece que ela sensibiliza, né, os ouvidos do Senhor à medida que você responde a pergunta: quem que veio com você, meu filho? Se eu sou o pai de vocês, por que você veio aqui sozinho? Por que você veio com essa sua oração umbilical, com a sua necessidade, achando que é a única do mundo? Exato. Quem que você trouxe contigo? O que você trouxe contigo? Quer dizer, a minha vontade no céu e na terra, a terra só tem você? Né? Brega, deixa eu ler um e-mail que está chegando aqui. O Daniel Machado, do Rio de Janeiro, está dizendo o seguinte: a oração que o Caio nos apresenta sobre o Pai Nosso foi muito esclarecedora. Deve estar se referindo a algum lugar que ele viu, a oração do Caio. Depois disso, ouvi o Carlos dizendo sobre orar durante o dia inteiro. Isso me tirou um peso, porque eu fazia dessa forma, mas pensava que não era o suficiente. Aquele lance também o quanto é suficiente, né? E aí, quantas vezes a oração, porque a gente tocou nisso no começo, a gente sempre tem essa sensação de que a gente não orou o suficiente, não por conta do mérito que ela possa nos dar, mas por conta do relacionamento que ela estabelece na nossa caminhada com o Senhor. Né? Hoje eu oro durante o dia inteiro e no quarto eu converso com o nosso Pai. Quero muito um dia orar o Pai Nosso com você, Carlos. Obrigado. Pois é, Daniel, vem tomar um café com o Brega aqui em São Paulo, que você alegria, ora Daniel. o Pai Nosso. O Maicon, lá de Caraguá, de novo, mandando boa tarde. O Pai Nosso é uma caixa de segredos, é preciso abri-la. E é preciso abri-la. Com as palavras dessa oração, Jesus procurava emancipar as mentes, libertar a emoção. Nela nenhum miserável foi excluído, nenhum errante foi rechaçado, nenhum sacrifício foi pedido, nenhum dogma proclamado, nenhuma lei estabelecida. A oração do Pai Nosso rima nos extremos, é singela e complexa, calma, incendiária, inofensiva e desafiadora,
jamais palavras simples tiveram tanta profundidade, jamais um texto tão pequeno foi tão revolucionário. Muito legal a sua percepção, Michael, acho que é isso daí mesmo. Eu até fico pensando assim, Muito bom. quando a gente se propõe, eu acho que o Carlos já teve essa experiência com certeza também, assim, você pode falar sobre oração, vamos fazer um tema sobre oração. A gente escreve, né? Você vai nas livrarias cristãs, você encontra livros sobre oração que tem 400 páginas, 200 páginas. Jesus, ele colocou 10 frases. 1000 orações aqui. atendidas. Isso. Né? Não, assim, em 10 frases ele resumiu a escola da oração. Né? Então essa questão da simplicidade, e talvez isso precisa nos chamar a atenção para a nossa vida, de que oração, ela é isso que você falou, achei muito interessante. Ela é complexa, mas ela é singela. Ela é incendiária, mas ela é calma. Ela é desafiadora, mas ela não diria inofensiva, mas ela parece assim, ela parece inofensiva. Ao mesmo tempo, talvez seja a ação, uma das ações mais subversivas que a gente tem contra aquilo que é contra o reino. Né? Agora, Fernando, nós estamos, assim, claro, falando da oração do Pai Nosso, nós somos alavancados para tratar do tema oração em si, né? Mas eu queria me ater ao que é a oração do Pai Nosso nos sentidos mais essenciais daquilo que o Senhor está colocando, que a chamada que Jesus faz para a oração do Pai Nosso é para aquilo que é o básico, que é o que ele está tratando com os irmãos no texto de Mateus, no Sermão do Monte, porque os irmãos lhe perguntaram, Senhor, mas e o comer, e o vestir, e o viver, e o abrigo? E, enfim, as perguntas eram perguntas básicas. Na verdade, os irmãos não estavam... eles viviam, óbvio, uma tensão quase pré-discipular, né? Ou pré-apostólica, do tipo, o que há de ser de nós? O que vai acontecer conosco? Então as perguntas deles são básicas, do tipo, nós vamos ter o que comer? Nós vamos ter o que vestir? Nós vamos ter onde morar? Né? Como é que nós vamos lidar com isso? E aí aí pelas tantas, o Senhor lhes ensina uma oração que responde, né? Estas questões básicas. Né? E, só que ao mesmo tempo que responde para eles, de novo, né? Responde para todo mundo. Do tipo, olha, a resposta que eu vou dar para vocês é de que vocês não precisam andar preocupados, né, com o que comer, com o que vestir, onde dormir, etc. Porque isso o vosso Pai que está no céu sabe e vos dará. Não é? Não obstante, quando orardes, e aí ele vai ensinando sobre algumas disciplinas espirituais. Não é? Mateus 6 ele fala sobre o da esmola, jejum e a oração. Faz uma... Só para contextualizar... E aí... Fala da questão daquela oração que Jesus está falando, não orem dessa forma, que é a oração repetitiva, a oração que não tem o coração, a oração que é feita para mostrar uma piedade que Deus não se interessa. E aí falar, então quando vocês orarem, entrem no seu quarto. E a oração que vocês vão orar é essa daqui. Que vai, assim, primeiro, né, eu acho que é algo, nós fomos resgatados, né, para voltar ao chamado coração paternal de Deus, né, num determinado momento da nossa caminhada. Eu digo eu e você, inclusive, né, nós fomos resgatados. Eu digo resgatados porque em algum momento, por algum motivo, nós nos perdemos dessa visão do coração paternal de Deus, né? E Jesus, na oração do Pai Nosso, ele nos resgata para essa figura paterna do Pai Eterno, não é? Eu tenho para mim que essa é um dos resgates mais doces, mais saudáveis que a gente faz na nossa vida de caminhada de fé. De poder orar a Deus como Pai Nosso. E eu acho que é interessante que isso é confirmado, e eu tenho para mim isso lendo as cartas de Paulo, especificamente eu estou em Gálatas muito nos últimos tempos, que uma das principais obras do Espírito Santo na vida de uma pessoa
é colocar no coração dessa pessoa a consciência, a convicção e a capacidade dessa pessoa chamar a Deus de Abba. Qual que é a grande obra do Espírito na vida? Tem algumas coisas que são fundamentais. Né? Uma delas é essa, assim, a capacidade, a convicção, a consciência que o Espírito Santo nos dá de que esse a quem oramos é o nosso Pai. Meio que Jesus dizendo assim, olha, tenham consciência disso. Isso. A partir daí, não é, esse entendimento do Pai Nosso e esse Pai que está no céu, isto é, com essa aura, né, de grandeza, né, aquilo que o profeta Isaías chama lá no capítulo 57, versículo 15, né, aquele que está num alto e sublime trono, mas também habita o coração dos aflitos, do contrito, enfim, né, essa consciência de que esse Pai Nosso é Pai Todo-Poderoso, né? De que esse Pai Nosso é soberano, de que esse Pai Nosso dita as regras nos céus e na terra. Né? E aí a gente vai para todas as expressões bíblicas que nos remete para esse Pai que cuida do macro e do micro mundo, né? Que não cai uma folha de uma árvore, né? Sem que esse Pai eterno, todo-poderoso, mas que é íntimo ao mesmo tempo, não é? Tem para conosco. Não é? Amoroso. Não é? O Brega, como a gente está sem convidado aqui, o pessoal está mandando e-mail, vamos fazer um papo mais... a Bia, claro. Desculpa, a Fabiana, que o e-mail começa com Bia. A Fabiana de Barueri está mandando um abraço. Para a rede é uma boa pedida para quem tem que fazer um repouso forçado. A Fabiana está precisando das nossas orações, que ela está com dengue. É mesmo? Fabiana, te cuida, hein? Então tá bom. E o Dani está pedindo para a gente lembrar do professor Alexandre de Serra, que também não está bem. Não está bem. Tem sido aí um parceiro e um participante frequente. Que vocês recebam aí a graça do Senhor sobre esse tempo de enfermidade. O Maicon, lá de Caraguatatuba, de novo, o que vocês acham? E aí ele faz uma colocação interessante aqui. O que vocês acham dos discípulos terem pedido a Jesus para que ensinasse a orar? Aí pergunta, não seria mais interessante ensinar a andar sobre as águas? A multiplicar pão, a pescar sem rede? Né? Sem dúvida nenhuma, a oração do Pai Nosso é uma oração que nos une e nos torna iguais. Isso é bom e ótimo. E é interessante que essa questão, que é uma oração que nos une, porque se a gente se nós nos detêssemos mais a oração do Pai Nosso, nas nossas orações comunitárias, aquelas que a gente faz enquanto comunidade reunida, talvez a gente teria menos dificuldades, cara, porque às vezes a gente complica tanto a vida de oração, a gente insere tantos outros componentes tentando assim reinventar ou tornar ela mais poderosa, mais enfeitada, não sei o quê, e talvez se a gente tomasse de fato a oração do Pai Nosso como uma linha mestra das nossas orações. Eu costumo dizer que a oração do Pai Nosso é a mãe de todas as outras orações. Eu acho que a gente teria menos problemas e nos ateríamos àquilo que de fato Jesus está dizendo. Orem sobre isso. Fernando, você tocou numa questão e eu não quero entrar, né, na essência dela, mas é uma crítica e autocrítica. Né? Eu acho que nós complicamos muito as orações nesses últimos tempos. Já fui repreendido até, por pessoas porque eu não disse certos vocábulos, na oração, então essa oração precisa ser acrescentada por alguns comandos. Isso é muito comum hoje no meio religioso evangélico. Agora, uma coisa que o Maicon colocou do porquê que Jesus ensina, porquê que os discípulos pediram que Jesus os ensinasse a orar, eu entendo que a questão que os levou a fazer o pedido, o que os envolvia, as circunstâncias que os envolvia, os espremeu, os colocou na parede, do tipo, o que é que nós vamos usar quando estas coisas foram se avolumando nas nossas vidas? E aí meu entendimento é que a oração
Mas eu quero fazer uma provocação. Vai terminar a o seu oração, pensamento. a questão é, a oração não nos remete para andar sobre mares, ou para dar ordens ao vento, ao fogo, ou pisar em... Não, a oração nos remete, ou nos conduz, ou nos leva para um ambiente que eu chamo ambiente da presença de Deus. E no ambiente da presença de Deus, nós estamos seguros. Essa que é a grande questão. Ensinar ou fazer, ajudar, permitir com que Pedro desse alguns passos sobre as águas e levar Paulo de mordidas de serpentes ou de naufrágios ou coisas do tipo, isso são meramente circunstâncias. A questão é, a oração nos leva para um ambiente onde Deus está. Concordo plenamente. Mas você já pensou, do ponto de vista mercadológico, cara, se você tivesse na sua comunidade todo domingo, assim, um cara que andasse sobre as águas e cobrasse ingresso para isso daí, chama o ingresso como você quiser, cara, você diria assim, minha comunidade está bombando. Nunca use essa expressão lá na Indonésia, porque as comunidades lá bombam de outra maneira. Mas é muito interessante e provocativa a colocação do Michael. E isso que você colocou, eu concordo plenamente. A oração nos remete, eu diria assim, para o coração de Deus. E para esse ambiente, exatamente. Que abre mão, eu até penso, Brega, justamente dessas da manipulação do poder, no sentido de que quem tem o poder é Deus. Porque se a vontade para ser feita é daquele que é o soberano é Ele. E Ele tem o poder e eu me submeto a esse poder, à sua vontade, à sua soberania. Sim. Né? No ambiente em que a oração nos leva... Vânia, já vai ler o seu e-mail aqui. Circunstancialmente, vamos dizer assim, neste ambiente, circunstancialmente, a gente pode andar sobre o mar. A gente pode ser livre, libertos, curados e tocados de diversos modos. Mas o que nós vamos... No ambiente da oração, isto sempre será ou serão detalhes e não a essência. E consequências. Porque no ambiente da oração... Né, a figura, né, importante, prioritária, máxima é o Senhor, e não seus feitos, né, e não lembro-me até do Rick Watts, né, quando nos ensinou aqui no Brasil algumas coisas. Rick disse que ele não entendia certas manifestações que são chamadas de milagres como milagres, ele chamava de carinhos de Deus. Né? Diz assim, milagre é o Senhor sustentar este universo do jeito que Ele sustenta. Quer dizer, milagre é toda essa parafernália, né, que existe no universo todo, que nós não fazemos a menor ideia do que seja, Deus ter tudo isso na palma de suas mãos, né? Ou tudo isso dentro de si mesmo e fazer isso funcionar. Isso é milagre. E a gente, ao passo que a gente tem uma visão reducionista disso, e limita isso, Brega, assim, são as leis da natureza que mantêm as coisas como são. É uma leitura, mas eu lembro quando ele falou isso, que me chama a atenção que assim, perder ou deixar de lado esse reducionismo das leis do universo, há um Deus que sustenta esse universo. Há um Deus que está presente e mais do interage. Que, vamos dizer assim, mais do que devolver a visão a um cego, né? Mais do que devolver a visão a um cego, é ele aquele que era cego, enxergar, quer dizer, esse universo e esse Deus do universo. Não é? Ó, Vânia, São Gonçalo, Rio de Janeiro, ela está dizendo o seguinte: acho que a parte mais difícil é pedir perdão na mesma proporção em que damos esse perdão. Eu acho que esse trecho da oração é onde trava, de fato, nas nossas vidas muitas vezes, Vânia. Eu confesso isso a você e a vocês que estão vendo aí. Essa oração nos confronta em todo o tempo com nossas próprias limitações. Eu acho que ela nos coloca no nosso lugar, quem nós somos, e nos coloca junto com aqueles que estão ao nosso redor. Né? Mas essa questão do perdão, eu lembro da conversa que a gente teve ontem, Carlos, lá na padaria, sem entrar em detalhes, mas eu acho que essa questão, assim, o Evangelho nos propõe isso.
Né? Então, por exemplo, a questão do perdão, esse é um desafio. E aí eu acho que tem um elemento que é para a gente pensar muito seriamente, que Jesus está dizendo o seguinte: Pai, perdoa as nossas dívidas assim como, que é o lance da proporcionalidade que ela está colocando aqui. Aqui já foi dito que a questão é a seguinte: quem não compreendeu o perdão de Deus não é capaz, ou não tem como. Sempre vai ter dificuldade. Vai ter sempre dificuldade de perdoar alguém. Mas eu acho que essa questão... E eu acho que a gente também deixa de lado, voltando um ponto antes, que é a questão do pão nosso de cada dia. Eu acho que essa fala de Jesus, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, cara, ela é revolucionária. Ela deixa Karl Marx, deixa o comunismo, deixa Lenin, deixa o MST, no sentido de que ela nos chama a uma realidade de partilha, de materialidade. De nenhum cristão que se preze ir dormir em paz sabendo que tem alguém com fome. E sua geladeira está cheia. Isso aí. Isso a questão do perdão é tão constrangedor quanto a questão do Pai Nosso. Porque eu entendo nesses pontos, aliás, eu entendo a oração do Pai Nosso como uma expressão absolutamente radical. Não dá para minimizar, não dá para contemporizar, não dá para ser algo e uma coisa e outra ao mesmo tempo, quer dizer, ou se é ou se não é. Por exemplo, nessa coisa do perdoa-nos, como perdoamos. Mas olha, se não perdoamos para valer, né, nós vamos continuar tateando essa questão do entendimento do perdão que nós recebemos. Porque Deus não brincou quando disse que nos perdoou. Né? Aliás, o perdão a nós dado custou muito caro para o Senhor. E o que às vezes a gente... Por que é que nós temos grandes dificuldades nessa questão do perdoar o outro? Porque o custo é muito alto. O custo do perdão é muito alto. Porque ainda ontem, quando você lembrou que nós conversávamos, né? E vamos ser práticos, vamos colocar a questão no sentido prático, no chão. Aterrizar. Né? Aterrizar para valer. Em determinadas circunstâncias, não é? Irmãos e irmãs, famílias ou pessoas, enfim, que estão envolvidas em situações de litígios por conta de um deve para o outro. E deve, eu estou falando de dever mesmo, dever grana, dever dinheiro, dever recursos, dever o que foi prometido, dever o que foi emprestado e não foi pago, entendeu? Sabe essas coisas assim? Quer dizer, isso é muito comum entre nós, e o que mais nós vemos são as nossas tendências de minimizar estas coisas, entendeu? E a questão que Jesus coloca é muito clara, do tipo, mano, perdoa. Eu não diria nem minimizar, Brega, eu diria assim, tirar isso do tema da conversa da que a gente chama da espiritualidade. Ou isso como não faz a gente parte. costuma dizer assim, dá uma mão de cal, né, em algumas coisas, entendeu? Mão de cal é aquela mão de tinta rala, né, que quando chove vai tudo embora. Do tipo, você fez que fez, mas não fez. E aí ficou aquela coisa. Então, do tipo assim, tem situações, ou todas as situações em que há alguém devendo para alguém e entre estes há questões, né, que impedem o pagamento o perdão resolve. Você já pensou se os bancos orassem assim, Brega? Mas, o Fernando, você estava falando, o Bono, o nosso irmão e amigo Bono, né, amigo virtual. A gente vai ter o Bono aqui um dia para falar, né, Dani? Falar com o Bono Vox. Mas o Bono tá, é só colocar no YouTube, no Google, você vai ver expressões do Bono muito interessantes, mas não é só ele. Alguns desses que têm coração benemérito e tocados pela graça de Deus, quais que eu acho maravilhoso, e eu sempre que eu puder, eu assino embaixo do tipo as grandes nações perdoarem as dívidas das nações endividadas. Sim. Por exemplo, olha o que estão fazendo com a Grécia, Fernando. Em que pese eu saber que os gregos, né, pisaram muito na bola, né, para chegar onde chegaram, mas olha o que estão fazendo com eles.
Mas Percebe? é sempre assim, Brega. Vai ser, mas, então, a gente já passou por esse filme aqui no Brasil, quando? Eu não sei, eu não sou entendido em economia e macroeconomia, muito menos. Mas as intervenções que o Fundo Monetário Internacional fazia no Brasil, na época que a gente discutia tanto, que o Brasil tinha uma dívida de 120 bilhões de dólares e tal, e a questão é o seguinte, é a mesma coisa se você tem uma dívida, Breg, e o camarada que é o seu credor diz o seguinte, olha, a partir de hoje, banho quente é o dia sim, dia não, na sua casa. A partir de hoje, você vai comer isso aqui você não vai comer mais. E fala assim, não, mas espera um pouco, não, é assim, sou eu que estabeleço agora as relações. Eu sou o seu algoz, o seu tirano. Não é? O Dani está pedindo para a gente encerrar. Mas assim, só para... Vamos fazer o nosso encerramento aqui. Então, mas só para essa coisa do perdão. Eu entendo assim, quer dizer, eu ia falar do Bono. O Bono é uma das lutas vozes dele. Uma das lutas dele é que as grandes nações, as nações ricas, perdoem as dívidas das nações mais pobres. Lembrando sempre que o mundo é pobre. Que a maioria das nações do mundo são pobres. Não é? E perdoar dívida de um modo que aquele que foi perdoado não vire refém daquele que perdoa. Porque isso é um grave problema, Fernando, entre nós. Eu te perdoo, mas eu tenho você na minha mão. Eu tenho você nas minhas mãos. É isso mesmo. Mais cedo ou mais tarde eu vou cobrar isso de você. Isto é, o perdoado vira refém daquele que perdoa. E também tomar cuidado para que o perdoado não faça a mesma coisa, porque aí lembra daquela história do credor incompassivo, né? Exatamente, né? Quer dizer, você tem um camarada que recebeu uma baita de uma perdão de dívida e imediatamente ele é cruel e tirano com um camarada que era um conservo com e ali ele. Tem a ver diretamente com não acolher a graça. Exatamente, né? Ele não soube entender. Não acolheu a graça. Suzy, recebemos seu e-mail. Quantas vezes tem ouvido o Pai Nosso orado pelos jogadores antes de entrar em campo ou no momento de um sepultamento como um amuleto, me parece. É verdade. Tantas vezes o Pai Nosso acaba virando esse fetiche, né? De que vamos fazer isso para dar sorte. Tipo oração do Jabez, né? Não tem absolutamente nada a ver. Não. Quão importante seria trazer essa oração para o chão da vida, começar pela minha. É isso daí, Suzy. Mas eu acho que é uma coisa que é importante também. Dani, estamos encerrando sim, mas assim... as nossas igrejas, de forma geral, do mundo protestante, se bem que algumas elas mantêm na sua liturgia a recitação do Pai Nosso, né? Eu acho interessante, assim, a gente fala tanto de decorar no sentido de ter no coração trechos da Bíblia, e eu acho que o Pai Nosso, Carlos, era um daqueles trechos, assim como o Salmo 23, né, em que a gente poderia ter assim... orar, mas não de uma forma metódica, não de uma forma de falar, mas de ser pura e simplesmente essa é a minha oração hoje, né? E fazer com que ela se torne assim como que essa oração diária do dia todo, e que ela me conduza para os pedidos, para os agradecimentos, para as intercessões, para a consciência de que Deus é soberano, né? De que a oração do Pai Nosso ela faça parte do meu meditar diário. Eu acho interessante isso que a Suzy colocou, a gente trazer ela. Toda oração que se torna amuleto, ela se torna um fim em si mesmo, e aí não serve para absolutamente nada. E tem aqui o João Ricardo de Niterói, ele está dizendo o seguinte: alunos começam a cumprir Lei do Pai Nosso nas escolas de Ilhéus, lei número tal de 2011, que ficou conhecida a Lei do Pai Nosso. Qual a opinião de vocês sobre o assunto? João, eu não sei, eu nunca tinha ouvido falar dessa Lei do Pai Nosso. Eu estou ouvindo sobre isso, e a minha opinião é: o Estado tem que ser laico. Também acho. O Estado não sabe o que orar. Essa não é. Quem sabe o que orar é a igreja. Não é a dimensão que o Estado exatamente. deve, e se você estabelece isso como uma lei, eu acho que aí já tem um problema sério, porque orar por obrigação e por lei não vai levar a muita coisa. Essa lei tem a ver com aquelas outras tantas do tipo deixar a Bíblia sobre a mesa. Aqueles conflitos. E coisas do tipo. Não é? Marina Flor de Maio, da Holanda.
Eu gosto do Pai Nosso por causa do nosso, que eu acho que é uma das boa, Marina, correntes boa. centrais da oração do Boa, Pai Nosso. boa. Mas é isso aí. É uma oração para se fazer junto. Não dá tempo para falar sobre o Pai Nosso e esgotar eles, você sabe, obviamente. Nunca, né? A vida toda nós vamos levar. Mas eu acho que o grande desafio é tornar essa oração Uhum. a nossa oração nas suas diversas possibilidades que ela traz Uhum. para a vida. E eu acho que é isso que a gente começou no começo, Brega, que é orar faz parte da vida do reino, do ser discípulo de Jesus. Eu tenho dito a algumas pessoas assim, orem sempre e orem simples. Orem sempre. Né? Quanto menos Orem complexas forem as nossas orações, melhor. E orar sempre nessa expectativa, nessa perspectiva de que em orando eu me remeto àqueles que oram comigo e por quem eu oro, para uma dimensão onde Deus está, e onde Deus está é o céu. É isso aí. Pessoal, a gente começou o programa de hoje com o João Alexandre interpretando o Pai Nosso. Acho que eu não falei, né? Não, aliás, João, aquele iniciozinho se foi você está nos vendo e nos ouvindo, e se ouvir e ver, diria assim, letra do Senhor Jesus, composição do João Alexandre. Voz de João. E encorajamos você, se você tem tema, a gente recebeu por e-mail essa sugestão de tratar aqui sobre a questão da violência contra a mulher. Se você tem uma sugestão de tema para a gente abordar, e se a gente se considerar minimamente capaz de abordar, a gente vai tentar fazer isso daqui, mas convidando você a sugerir aí uma temática. Aliás, obrigado aos que têm escrito, sugerindo nomes para que nós, pessoas, né, para que tragamos aqui para as nossas conversas, enfim, dizendo a você que a gente tem muito assunto para conversar, não vai faltar nunca, mas se você quiser participar, participe. É isso aí, entra ao vivo e manda o seu e-mail, sua mensagem, tá bom? Até a próxima quinta, se Deus permitir. Um abraço a você. Se quiser, divulga. Todos os programas estão lá no arquivo do Koinonia Online. Obrigado, Daniel Choi. Obrigado, Estúdio Online. E abraço, mulheres. Thalita, que está aí hoje. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau.